Apocalipse 3, a partir do verso 14. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu gosto mais daquela versão ali, né? De todas as versões até hoje, para mim a NVI é a melhor versão que tem. Contudo, essa minha aqui de guerra, né? Que sempre fica no púlpito, ela não é NVI. Eu tenho que comprar uma para deixar no púlpito que seja NVI. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos os quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Eu já preguei algumas vezes, né, nessa passagem, falando sobre a igreja de Laodiceia. Então eu vou começar no erro que eu cometia e que muitos cometeram, e então vou começar a pregação corrigindo o erro de algumas vezes que eu preguei, mas esse erro só foi descoberto que era um erro a partir do ano de 2020. Em 2020, na época da pandemia, acharam a igreja de Laodiceia. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre a igreja, porque até então só tinham encontrado restos da cidade de Laodiceia e não da igreja de Laodiceia. E durante muito tempo foi defendido por muitos estudiosos, inclusive, que quando ele fala que quente e frio e não morno, a explicação era de duas cidades próximas, onde uma tinha água quente e a outra tinha água fria, e como Laodiceia ficava no meio, essas águas elas se encontravam e ficavam mornas, e ficavam sem condições de ser bebida. E eu vou dizer para vocês aquilo que eu também aprendi: não procede isso, essa informação não é real. A arqueologia descobriu que a água ali, ela é quente, porque ela é quente mesmo, porque são águas termais. Eu não sei quantos aqui conhecem São Lourenço, né, em Minas, e tem um outro lugar, não lembro se é Araxá, alguma coisa assim também de Minas, que tem águas termais. Elas são naturais, elas são mornas por natureza mesmo, e normalmente os lugares que tem água assim, a terra ela é muito fértil. Então, na verdade, não tem a ver com influência de nenhuma outra cidade. A água é morna porque ela é morna e acabou. E teve que vir 2020 os arqueólogos na pandemia para descobrir e falar: tudo isso que a gente cria, que a gente falava antigamente, não é real. Então, já partindo para corrigir aquilo que durante algum tempo eu, como muitos tantos outros, ensinaram, não procede. Por isso que o estudar a Bíblia tem que ser algo constante. E aí eu aproveito para falar o que eu já falei aqui algumas vezes: Bíblia não se lê, Bíblia se estuda. A gente lê jornal, a gente lê gibi, né? Aqueles que gostam das fofocas dos famosos, lê as fofocas dos famosos, mas Bíblia se estuda. É por isso que Jesus falou: examinai as
escritura, é examinar, esquadrinhar. Amém, amados? Dito isso, vamos falar um pouco sobre a cidade de Laodiceia. No começo, o nome da cidade de Laodiceia era Dióspolis, Dios de Deus, polis de cidade, era cidade de Deus, cidade que pertencia a Deus. Todavia, lá também tinha o maior templo dedicado ao deus Zeus. Então alguns até diziam, não é a cidade de Deus, é a cidade de Zeus, para fazer referência a Zeus e esse templo enorme que tinha lá. Essa cidade, ela, na época que João escreve, ela tinha como governador Vespasiano no começo. Vespasiano, ele tinha, na época de João, quem está governando é Domiciano. Domiciano, que no ano de 81 começa a governar e manda João para a prisão, que Ilha de Patmos era uma prisão, uma ilha vulcânica. Mas antes dele reinava Vespasiano, e Vespasiano ele tinha uma mulher, uma esposa chamada Laodice. E essa mulher se encantou com a cidade. A intenção de Vespasiano era destruir a cidade para reconstruir algo diferente. Mas ela gostou tanto da cidade que ela não queria que destruísse aquela cidade, ainda queria que mudasse o nome da cidade. Queria que a cidade se chamasse Laodiceia, por causa do nome dela. E para que isso acontecesse, Vespasiano teve que negociar. Porque se ele chega e impõe o nome, e o nome da cidade significava cidade de Deus, e eles usavam inclusive a referência cidade de Zeus, ele ia arrumar um conflito muito grande, ele ia ter dificuldade de governar. E também, se ele deixa para lá e não atende ao pedido da esposa, né, Márcio? Ele ia arrumar uma confusão em casa, né? A esposa pediu, a confusão ia ser certa, né? Então o que ele faz? Ele pega e investe, antes de fazer o pedido para mudança de nome, ele investe economicamente nessa cidade, isso na época de Vespasiano. Então o nome sai de Dióspolis para Laodiceia, por causa de Laodice, que era a esposa dele. E na época de Domiciano, essa cidade, ela já tinha uma outra cara, um outro aspecto. Essa cidade era uma cidade milionária. Essa cidade, ela tinha o maior número de banqueiros da época. Tinha muito banco nessa cidade. Essa cidade, ela era tão abastada economicamente que alguns milionários da época viviam nessa cidade, moravam ali em Laodiceia. A cidade, ela tinha uma lã negra, que era raridade na época dela. E por causa desta lã, ela se tornou a nossa Itália, né? Quando a gente fala de moda, a gente fala, né? Itália, Paris, me ajuda aí, gente. Vocês que aí, mulheres, me ajudam, né? Itália, Paris, é quando a gente vai falar de moda, são as cidades, os países que vêm em nossa mente. E se fosse na época da Laodiceia, onde hoje é a Turquia, a gente ia falar que o lugar da moda era Laodiceia, porque essa lã, ela era muito rara, então ela era que ditava a moda da época. Essa cidade também, ela era muito forte na área da medicina, inclusive a parte de oftalmo era o melhor do mundo da época, se encontrava ali em Laodiceia. Então ela tinha todos os motivos para ser marrenta, para ser arrogante, para ser prepotente, para ser soberba, porque ela não precisava de nada de ninguém. No ano 64, quando teve um terremoto e Roma quis ajudá-la, ela chegou para o Império Romano e falou: não preciso da tua ajuda, deixa que a gente resolve. E eles reconstruíram a cidade, que ficou muito mais bonita do que era antes, isso sem ajuda de ninguém, de nenhum tipo de governo. E quando a gente olha para a história dessa cidade, você vai ver que, diferentemente das outras, que tinha a influência dos nicolaítas, quem se lembra das outras pregações eu expliquei, elas não tinham. Época de perseguição, eles não tinham perseguição nem de Roma,
nem dos próprios judeus, como tinha a igreja de Esmirna, que tinha perseguição dos próprios judeus. Era uma igreja que estava numa tranquilidade tremenda, não havia nenhuma heresia influenciando a vida daquela igreja, como a gente, repito, tem a dos Nicolaitas, tem a de Jezabel, que a gente ouviu tanto nas outras igrejas. Essa cidade, ela tinha uma igreja, que essa igreja estava em paz com a cidade. E aí em 2020, quando se descobre a igreja, e aí eu quero que vocês prestem atenção só para vocês entenderem um pouquinho. No começo da igreja, assim que há o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, a igreja ela começa a crescer. Na primeira pregação de Pedro são 3.000, quando chega em Atos 5 já são 5.000, e a igreja ela só vai crescendo, onde os discípulos passam, a igreja vai aumentando. Não tinha igreja como a gente tem hoje, essa igreja com cara de igreja que a gente passa a ter, e que em muitos lugares dura até o dia de hoje, ela vai acontecer no 4º século, no período bizantino. Antes disso, o pessoal se reunia maiormente nas casas. Quando eles não estavam na casa, é porque eles iam a alguma sinagoga, como muito fez Paulo, aproveitava o momento, até porque Paulo dominava o grego, dominava o hebraico, dominava o aramaico, tinha sido aluno de Gamaliel, inteligente pra caramba a beça, e aí ele tinha sempre voz, porque pelo que ele representava, e aí ele pregava no sábado, o pessoal gostava, falava, vem no sábado seguinte, e de repente ele pegava a pregação do Velho Testamento e colocava Jesus na história. E aí alguns se convertiam e outros queriam pegar Paulo de qualquer jeito, e assim Paulo ia pregando. Mas a igreja, elas se reuniam na casa, e aí encontraram uma casa lá em Laodiceia, que todas as características da casa era alguém que, se fosse hoje, nós diríamos que a pessoa era milionária. Para vocês, talvez eu vou falar, vocês não vão ter a grande noção, mas essa casa ela tinha o esgoto próprio, ela tinha um saneamento dentro da própria casa que ninguém tinha, não existia saneamento na época de Cristo, na época pós-igreja, até o 4º, 5º século. Para vocês que não sabem, eu não sei se eu já expliquei isso aqui, quando colocam a esponja, eu preguei, falei já isso aqui, na boca de Jesus, era uma esponja que era usada para limpar as pessoas depois que, acho que é a melhor maneira de explicar, né? Depois que as pessoas faziam o número 2, limpava-se a pessoa, colocava-se dentro do vinagre aquilo com uma vara. E aí, essa esponja que pegam e dão para Jesus beber, quando ele fala que ele está com sede. Por quê? Não existia saneamento. E essa casa que descobriram, ela tinha saneamento. Ela tinha umas colunas, que essas colunas não existiam em casa, só existiam em templos, e templos que tinham que ser muito grandes. E essa casa, ela tinha uma coluna. Nessa casa, na entrada dela, lá em Laodiceia, encontraram um símbolo, um círculo, que no meio desse círculo tem como se fosse um arco-íris, perdão, um asterístico, como se, não sei de onde tirei arco-íris, como se fosse um asterístico. O que isso significa? Significa que era uma casa que, ao mesmo tempo que cria em Jesus, que prestava culto a Jesus, mas também já prestava culto ao Deus Sol. Quem lembra, e aí eu não vou entrar nesse pormenor, mas o Natal da gente, no dia 25, ele é no dia que se comemora o Deus Sol, e passaram a comemorar o nascimento de Jesus para ocupar, digamos, o lugar do Deus Sol. E esse símbolo significa isso, a pessoa que adorava Jesus, mas também já tinha crendice, já tinha o paganismo entrando no meio deles. Graças a Deus que hoje não tem nisso não, né? Não tem crendice nenhuma na igreja, não tem paganismo, né? Mas naquela época tinha, gente. E aí, isso logo na entrada, você acabou de entrar, tem uma coluna, e aí tem um espaço que talvez, eu me arrisco a dizer, isso dentro da casa, que é maior do que esse templo onde nós estamos reunidos, e já tinha um púlpito preparado, e perto desta casa, a mais ou menos uns 400, 500 metros, tinha uma igreja.
descobriram uma igreja. Só que, historicamente, toda a igreja, abaixo dela, antes tinha uma casa, porque eles se reuniam primeiro onde? Nas casas. E aí, só que quando acharam essa igreja, descobriram que não tinha casa nenhuma embaixo dela. E quando acharam essa casa, descobriram que na casa, dentro dela, havia uma igreja gigante. Isto é, além da própria casa ser uma igreja, da pessoa que cedeu a casa ser milionária, tudo faz entender que aquela própria pessoa poderia, faz entender, repito, especulação, conjecturando, tentando deduzir, que essa pessoa ela tinha condições de bancar a igreja que ali tinha, sim ou não? Vou repetir, a pessoa milionária, ela abriu uma igreja dentro da sua própria casa, não foi à parte, não foi do lado de fora, não foi é dentro da casa dela tinha igreja. Se a igreja é dentro da casa, a pessoa é milionária, tem recursos que ninguém na época praticamente tinha, nos leva a crer que não faltava nada para essa igreja. Dito isso, quando Jesus vai repreender essa igreja, uma igreja que não tem nenhum elogio, nenhum tipo de elogio, a Bíblia ela conta que essa cidade era rica e a igreja consequentemente também era rica, que a cidade era influente, escutam isso, aos olhos do comércio. Todavia, a igreja ela não influenciava a cidade. Historicamente, era uma igreja que não tinha crescimento em nenhum sentido, a igreja. Mas ao mesmo tempo, é uma igreja que Jesus não repreende para falar que tinha heresia, que tinha qualquer tipo de influência, de libertinagem na igreja. Era uma igreja que quando a gente olhava pelo lado de fora, a gente diria que é uma igreja que a gente aprova. Todavia, Jesus olha para essa igreja e fala para ela logo no começo: tu não és nem quente, tu nem és fria, tu és como a água que tem aí, é uma água morna, que me dá náuseas, me dá vontade de vomitar. Eu vou explicar todos os outros detalhes, mas eu quero me ater mais a esse. Eu tenho, e quem está aqui comigo, né, desde que eu cheguei, na verdade, eu que estou com vocês, né, há 7 meses, vocês vão perceber que quase todas as minhas pregações, talvez todas, eu falo que crente não foi chamado para cristão, não foi chamado para ser religioso. Cristão foi chamado para viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Cristão foi chamado para ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Cristão foi chamado para obedecer em todas as coisas ao Senhor Jesus. E como eu falei hoje aqui na escola dominical, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, para indo pelo mundo fazer discípulo. E como eu falei na escola dominical, há 2 pesquisas, 2 institutos cristãos. Um deles fala que de todos os cristãos, e 5% deles, de todos os cristãos, foram os que levaram alguém a Cristo, pelo menos uma pessoa a Cristo, em toda a sua vida. Eu vou repetir, um instituto fala que 5% de todos os cristãos, só 5%, que levaram pelo menos uma pessoa a Cristo em toda a sua vida como cristão. O Instituto Moody, ele pega mais no calcanhar, ele dá mais no tornozelo. Ele cai esse número de 5% para 3% de pessoas cristãs que em sua vida levou pelo menos uma pessoa a Cristo. Minha pergunta na escola dominical era: isso não é para nos trazer vergonha? Isso não é para nos entristecer? Porque o chamado de Jesus é: indo, fazei discípulo. Paulo vai escrever para Timóteo perto da sua morte: pregue a tempo e fora de tempo. Paulo vai dizer que eu me gastarei e me deixarei gastar até que Cristo seja formado em vós. John Wesley, da onde nasce o metodismo, vai dizer: o verdadeiro cristão não tem uma outra coisa a fazer a não ser ganhar
almas. Charles Spurgeon vai dizer: ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Não tem meio termo, não tem. Se você acha que ser cristão é vir para a igreja, esfregar teu bumbum aí no banco, trazer teu dízimo e tua oferta, participar de algumas reuniões e nada além disso, eu quero te dizer que você apenas é um religioso. Você ainda não é um cristão. Que Jesus estivesse, onde está escrito aqui, Laodiceia, pusesse o nosso nome, talvez ele ia dizer: tu és morno, tu me dá náuseas, tu me dás ânsia de vômito, a minha vontade é de te vomitar. É forte, não é, gente? Então tira da Bíblia, porque até onde eu sei, isso é Bíblia. Quando a gente admira os homens e mulheres da fé, você pode observar, faz aí uma análise rapidinho. Você vai admirar esses homens e mulheres porque eles pregaram o Evangelho todo o tempo, porque levaram muitas pessoas a Cristo, porque ensinaram, instruíram o Evangelho em tudo quanto é lugar, e muitos deles morreram e continuam morrendo porque fazem isso. Pode reparar, biblicamente, ninguém admira ninguém na Bíblia porque frequentou tal igreja durante tanto tempo, porque não faltava nenhum tipo de reunião, porque era um bom samaritano, no sentido social, é a pessoa que lava o seu carro no sábado, que varre a tua calçadinha, né, que dá bom dia e boa tarde a todos. Não, você admira essas pessoas, você fala sobre elas, você lê sobre elas, às vezes com o coração até queimando, porque foram pessoas que pregaram o Evangelho insistentemente, a ponto de muitas das vezes perderem a sua própria vida. O grande problema é quando a igreja, que aqui Jesus vai chamar de morna, é quando ela vira um fim em si mesma. Ela olha para ela fala assim: eu me basto. Ela olha para ela fala: olha só, tenho o ar-condicionado tão geladinho que tem gente que está com a mão assim, né? E mudando de lado. A gente olha para ela e fala: olha, tem um som bom. A gente vai olhando para a gente mesmo e falando assim: a gente tem oração às segundas, 5h30 da manhã, aleluia. Por favor, me entendam, não estou falando que orar às 5h30 da manhã é errado, mas em nome de Jesus a gente vai estar aqui, amém, amados? Não é isso. Eu estou falando a igreja que acha que ela se basta, que não tem mais a ver com Cristo. Isso é tão forte que quando a gente vai olhar a maioria das canções que a gente canta hoje em dia, essas canções não glorificam mais a Deus. Essas canções, elas são antropocêntricas. O centro agora é o homem. A gente canta para a gente mesmo. A gente elogia a gente mesmo. Se bobear, a gente bota um espelho aqui e vai cantar, me perdoe se eu vou escandalizar alguém, vai cantar como Traje a Rigor: eu me amo, eu me adoro. Porque a gente acha que a gente que é o alvo. E eu quero te dizer que a adoração a Cristo e o alvo são os perdidos lá fora. E lamentavelmente tem muitos perdidos, como a gente falou de manhã, dentro da própria igreja. Porque a gente está confundindo religiosidade, sucessos, com viver a vontade de Deus. Uma das teclas que eu bato muito, e eu falo isso para os meus filhos: sucesso não é o que a sociedade chama de sucesso. Sucesso é o que Deus aprova. Sucesso é cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sucesso é poder ouvir do Senhor: vinde, amado do meu Pai, possuí por herança tudo que tenho preparado para ti desde antes da fundação dos séculos. Sucesso é poder ouvir como Daniel ouviu vivendo na Babilônia, que o anjo chega e diz: tu és muito amado do meu Pai. Sucesso é poder falar aquilo que a Bíblia fala sobre Moisés. Como eu servo Moisés, eu falo olho no olho, boca a boca, cara a cara. Sucesso é poder no final de tudo dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Até aqui eu não tenho do que me envergonhar. Mas a gente acha que sucesso é aquilo que a gente vai conquistando, segundo a nossa comunidade religiosa e segundo os nossos próprios sonhos e preceitos, e não segundo aquilo que o Evangelho diz. E aí, repito, era uma igreja que se bastava, era uma igreja que não tem heresia, não tem perseguição, não tem nicolaítas, não tem Jezabel, não tem os de Balaão, mas está Jesus falando: vocês me dão náuseas, minha vontade é, quando eu olho para vocês, é vomitar vocês. Deixaram de ser dependentes de Deus, deixaram de buscar a Deus para saber a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Deixaram de consultar a Deus para saber o que fazer. Olhem para a vida de Davi, homem segundo o coração de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Homem que tinha uma facilidade de se aquebrantar, de se arrepender, de confessar a Deus os seus pecados. Esse homem, tu olha para a história, leia toda a história de Davi. Davi era um homem que todo momento perguntava a Deus: para onde eu vou, contra quem eu guerrei, o que eu faço? E Deus ia ensinando, e ele sempre se dava bem. Quando ele ia fazer por conta própria, ele vê a mulher do outro e vai lá para poder estar com a mulher do outro. Quando é por conta própria, ele fala assim: ó, conte um povo para saber se é numeroso o povo que eu governo, e Deus se volta contra ele. Todas as vezes que ele quer fazer por conta própria, tem uma repreensão de Deus, porque ele faz besteira. Uma das coisas que a gente tem perdido é falar: Deus, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Deus, o que o Senhor espera como plano para mim no dia chamado hoje? John Wesley, ele quando acordava, diz a história, que a primeira oração dele era: Senhor, eu sou o seu soldado, o Senhor como general, o que o Senhor tem preparado para mim para o dia de hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Tu podes reparar, a maioria das vezes que a gente quer a direção de Deus é quando o bicho está pegando. Calo apertou, deu uma topada, a unha se levantou. Meu Deus, e agora o que eu faço, Senhor? Fora isso, a gente fala o que está em Jeremias, e que a gente, já expliquei aqui, a gente interpreta de maneira errada. Maldito o homem que confia no homem. E aí a gente fala o que Leslie falou lá, que confia no outro homem. Não. Maldito o homem que confia no homem, que confia na força dos seus próprios braços, antes não confia no Senhor. O que o versículo está dizendo, que Deus está repreendendo, é: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e não depende de Deus, não busca Deus, não descansa em Deus, não se humilha diante de Deus para poder viver, que aquele que se humilhar será exaltado. E é isso que essa igreja vivia. Ela se bastava. Quer medicina? Vem aqui que a gente tem. Quer andar na moda? Vem aqui que é com a gente mesmo. Quer dinheiro? Banco não falta, milionários aqui não falta, é só vir que a gente tem. Teu problema é vista? Aqui é o centro da medicina, de oftalmologia, é só vir. E aí tu olhas o que Deus fala. Vamos para o texto, que eu tenho 10 minutos. Olha o que o texto vai dizer. Aonde da igreja de Laodiceia, e escreve: isto diz o Amém, aquele que diz e assim acontece, a testemunha fiel e verdadeira, aquele em quem não há dolo, que não há variação de pensamento, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Ele conhece quem você é, ele conhece quem eu sou, ele conhece o que você faz no público, o que você faz no escondidinho do cinema. Ele conhece as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou. Quem lembra da história de Esmirna, que eu preguei semana passada? Esmirna era pobre,
e ela não tem uma repreensão do Senhor. Na pobreza econômica que ela tinha, vocês lembram disso? Que os próprios judeus fechavam os comércios para eles não deixar que a igreja, que os cristãos comprassem lá. Pessoal que vivia num perrengue tremendo, porque os próprios judeus eram contra os judeus cristãos, que são esses que tinham se convertido. Era uma igreja pobre e não tem uma repreensão. Aqui Jesus está dizendo: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que é um coitado, e miserável, e pobre. Coitado, miserável, pobre, cego e nu. Diante a sociedade, diante eles mesmos, eles eram ricos, mas diante de Deus, eles eram pobres. Miserável quer dizer miséria. A miséria, ela pode ser social, ela pode ser emocional, ela pode ser intelectual. Aqui está dizendo que eles eram miseráveis, pobre, cego e nu. Eu quero me ater um pouco sobre o cego. A pior cegueira é quando a gente não consegue enxergar quem nós somos. Há uma história, é uma ilustração de um homem de uma determinada igreja. Escuta essa, Cadu, vê se tem cara de Rio de Janeiro. Que a pastor pregava, e aí tinha um irmão que chegava na direção dele e falava: pastor, que mensagem foi essa? Pena que fulano e ciclano não estavam aqui na igreja para poder ouvir. E esse irmão, ele morava colado na igreja. Aí chegava outro domingo, o pastor pregava um sermão, ele chegava lá para o pastor de novo: pastor, que mensagem? Pena que fulano e ciclano e beltrano não estavam na igreja para ouvir. E teve um dia que teve uma enchente, choveu muito, ninguém conseguiu chegar na igreja. Só estava na igreja aquele homem que morava do lado, que é esse que sempre falava a mesma coisa. Aí o pastor falou: hoje não tem jeito, hoje ele vai falar que é para ele. O pastor pregou com a ênfase e com carinho de sempre. E aí, quando acabou a pregação, ele falou: pastor, nunca vi o senhor pregar dessa maneira. Pena que só eu estava aqui, as pessoas que precisavam ouvir não estavam presentes. O pior cego é aquele que não consegue olhar para si mesmo. Por isso que a Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, quando vai falar para a ceia. Não está falando que é para o outro vir examinar a gente, não está falando que é o Espírito que vai fazer. A responsabilidade é nossa, é individual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente tem a habilidade de examinar o outro, né? A gente tem assim uma capacidade de Sherlock Holmes, de descobrir defeito, problema na vida de todo mundo. Mas quando é na nossa própria vida, a gente é cego. A gente lembra muito que isso começa lá no pecado no Éden, né? Eva peca, chega o Senhor Jesus, chega Deus: Eva, quem é que te induziu a isso? Por que você fez isso? E foi eu não. O senhor não vê tudo? O senhor não viu que foi a serpente? Mas antes disso começa a história em Adão. Deus repreende Adão. Adão coloca a culpa em Deus e na mulher, porque Adão fala: foi a mulher que tu me deste. Então quer dizer, a culpa, além de ser da mulher, é de Deus. Como se ele falasse: pô, estava tranquilão aqui, só foi arrumar ideia para mim, foi me dar uma mulher, e o que aconteceu? Aí vai para a mulher: e aí, Eva? Não, olha, foi a serpente. Eu fico até com pena da serpente, que a serpente olha para trás, não tem ninguém. Porque se Adão falasse assim: a culpa foi minha, se Adão tivesse lido, Ivão, Salmo 51, ele ia dizer: pequei, eu pequei contra o Senhor, fiz aquilo que não é reto diante do Senhor, fiz aquilo que não te agradas.
em pecado eu fui concebido. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação, não retire de mim o teu Santo Espírito, um coração aquebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Mas ele não leu o Salmo 51, então é sempre uma transferência para o outro. Mas o meu desejo é que tu deixe o Espírito Santo te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Meu desejo é que tu permita, se essa é a palavra, é pregação, é palavra de Deus, que tu permita que o Espírito Santo te sacuda, tu te coloques de pé diante do Senhor e falando: Senhor, a partir de hoje eu serei um homem e uma mulher segundo o seu coração. O meu coração vai queimar com o desejo de não confiar em mim mesmo, de deixar qualquer soberba, qualquer religiosidade, mas viverei na dependência de te servir e te glorificar enquanto eu respirar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E aí ele continua: aconselho-te que te compres ouro refinado no fogo. Uma das coisas que os bancos daquela época, quem aí é mais ou menos da época de George, né, que via os filmes de faroeste antigo, você vai ver que quase sempre o que era guardado no banco era ouro. Vocês viam, gente, filme de faroeste? Billy the Kid, essas coisas? Não, Trinity. Quando eu era criança pequena em Barbacena, eu passava muito, Márcio, não lembra não? Olha lá, a irmã Lete quase ficou de pé e falou: eu lembro, né? Então, vocês vão lembrar que o depósito quase sempre eram barras de ouro. Por quê? Porque não tinha quase moeda, não existia cédula, então era tudo ali em ouro. Quando o filme está contando isso, está baseado em fatos históricos. E aí, no lugar de muitos bancos, está o Senhor falando: isso que é ouro de verdade? Compre ouro de mim. E eu gosto quando o grego, e aqui está bem traduzido, que fala aconselho-te, que ele vai falar assim: me ouça a minha palavra, a minha voz. É um aconselhamento, que compre ouro refinado no fogo. Isto é, eu trabalhei em joalheria, e era muito interessante quando o pessoal ia purificar o ouro. Até vento, você tem que minimizar o máximo de vento dentro do ambiente. A temperatura ela tem que estar exata para cada tipo de ouro, porque o ouro branco é de uma maneira, né? O ouro que a gente mais conhece já é outra temperatura. É um cuidado para ele sair totalmente purificado, limpinho. O Senhor está falando que é ouro de verdade. Aconselho-te que de mim tu compres ouro, para que te enriqueças. Deus está falando de novo: vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu. E aí ele vai continuar: e vestes branca, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ele está falando isso para o lugar que tinha lã mais cara da época, o lugar que era o lugar da moda, da melhor maneira de se vestir, era ali. Ele está falando: vocês estão nus, vocês são uma vergonha, a nudez de vocês está exposta. Que nudez é essa? Está falando de nudez espiritual, porque aquela cidade sabia que aquela igreja politicamente correta não fazia nenhuma influência como fazia de Esmirna, que era pobre, mas que ia para a beira do portão, onde o comerciante passava e pregava a palavra o tempo todo. Eles não, eles estão bem no seu cantinho, na tua religiosidade, no seu clube santo, eles estão ali bem, na sua zona, que a gente fala muito hoje, na sua zona de conforto. O Senhor está falando: vocês não têm vestes brancas, a nudez espiritual de vocês está exposta. Qualquer um que tem uma visão espiritual vai olhar e vai ver que vocês, espiritualmente falando, estão nus. Tu pensa nisso, como o engano pode nos fazer achar que estamos agradando a Deus, e Deus está falando: minha vontade é de te vomitar, você me dá náuseas. Caminhando, por causa do tempo, para terminar, o lugar onde tinha a maior medicina da área dos olhos, oftalmo, a gente tem uma clínica dos olhos aqui do lado, né? E lá era o berço
do tratamento dos olhos, ele vai dizer: compre colírio de mim. Esta cidade, segundo alguns estudiosos, foi a primeira cidade a criar um colírio para catarata, né? Não sei quantos aqui conhecem, né, catarata. E juntamente nesta época começou a surgir, segundo alguns dizem, um colírio que já ajudava a reter o glaucoma, não permitir que ele avançasse. E para essa cidade, estou dizendo isso daqui, ano 96, 97 mais ou menos, primeiro século da nossa época, porque é a época que João está preso. E está sendo dito: compre colírio de mim, para que tu vejas. Que o Espírito de Deus abra os nossos olhos espirituais para que nós vejamos. Quem conhece a história de Reis, está Geazi e Eliseu dormindo. Quando eles acordam, eles estão cercados pela carruagem, por soldados inimigos. E está lá Geazi, que é o discípulo de Eliseu, nervoso, apavorado, preocupado. E Geazi está tranquilão. E aí Geazi vira para Eliseu e fala: calma, garotinho, maiores são os que estão conosco. A gente tem aqui carros de fogo, cavaleiros de fogo. E aí Geazi vai e ora, e Eliseu vai e ora por Geazi, para que os olhos deles se abram. E aí eles veem as carruagens, os cavaleiros do fogo da parte de Deus. E Eliseu ora, e aqueles soldados que vinham para prendê-los, eles que ficam cegos. E Eliseu vai com eles até a cidade deles. O que eu estou querendo dizer é que meu desejo é que Deus abra os nossos olhos espirituais nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E aí, ele vem com a dica que ele dá sempre: esse desejo de salvar, de libertar, de restaurar, de fazer algo novo. Eu repreendo e castigo a todos quanto ame. Hoje é uma pregação aí coach, né? Que Deus sempre vai pegar a gente no colo e vai ninar, né? Vai dar chuquinha, vai perguntar: tu quer o que? O leitinho? Não. Qual é o leitinho que tu queres? Vai te dar na boquinha. Aqui está dizendo que Deus repreende e castiga quem Ele ama. Então, filhos, entenda, quando a gente castigava não era por falta de amor não, tá? É porque a gente ama. Quando a gente repreende não é por falta de amor. Lá no meu canal eu tenho lá uma reflexão falando que falta de repreensão não é amor. Aquele que aceita tudo não é porque ama, é porque é omisso. Porque quem ama repreende, quem ama exorta, quem ama disciplina, quem ama castiga, quem ama corrige. Provérbios vai dizer que aquele que tem um amigo e ver esse amigo no erro e não o repreende, ele apenas está buscando uma amizade. Mas aquele que repreende separa os melhores amigos. O que ele está dizendo? Se eu estou com alguém que está errando e eu estou vendo que está no erro e eu não corrijo, eu tenho preocupação com essa pessoa? Nenhuma, eu só quero ter a pessoa do meu lado. Mas se eu a corrijo, eu estou todos os dias melhorando o amigo que será o meu próprio amigo. Estou melhorando ele e eu vou acabar lucrando com isso. E aí ele continua: portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Meu Deus, quando eu me converti, como eu ouvi pessoas dizerem que esse versículo era para não cristão. Esse versículo não é para não cristão. Para quem que ele está falando aqui? Para a igreja. Uma igreja que se acha. E ele está dizendo: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam rever seus conceitos. Vocês precisam retomar o caminho. Vocês precisam de novo caminhar pela vereda da justiça. E aí ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo.
e tu cearás comigo. Eu não lembro qual foi o livro que eu li, eu queria ainda falar do último versículo, mas são 9:5, então eu não vou falar não. Eu lembro de um livro, não lembro mais o nome do livro que eu li, que conta-se e que um grande artista disse que ia ficar recluso durante um tempo, para ele poder se dedicar a uma pintura que ele cria, que seria a pintura mais importante, não que seria a melhor pintura, mas a mais importante da vida dele. E ele ficou recluso, e o pessoal, né, da mídia, aquele treco todo da época, e queria saber o que ele estava pintando, mas ele não saía. Tudo que ele fazia era ficar dentro da sua casa pintando. Depois de alguns meses, ele manda anunciar que ele ia para a praça tal. Quem lembra, né? Os filósofos, os artistas, hoje ainda tem, mas hoje o metrô está ganhando mais o espaço, que um dia foi das praças. Eram nas praças que as grandes artes eram apresentadas. E ele falou: vou estar em tal praça e vou mostrar a minha arte. E aí nesse dia a praça estava, né, lotada, gente de tudo quanto é canto. E ele tinha lá o pano, né, em cima do quadro que ele havia pintado. E quando ele levantou, foi um aplauso só, todo mundo aplaudindo unânime. E diz a história que a perfeição do homem que ele pintou parecia que a pessoa estava viva. Quando olhava para os olhos da figura, parecia que era uma pessoa realmente olhando, encarando de volta a perfeição da porta, de tudo que ele desenhou. E era isso, era uma pessoa do lado de fora, de frente numa porta, batendo na porta. E aí sempre tem os bons críticos de plantão, né? E o crítico, no meio de tudo, falou assim: mas essa porta, ela tem um problema, tem um defeito. E ele vai e pergunta: mas qual é o defeito? E esse crítico diz: essa porta não tem maçaneta. Ele disse: então, mas aí que está, não tem defeito. Essa porta é o coração do homem. Só o próprio homem pode abrir para Jesus entrar. E aqui Apocalipse está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se ele está falando isso para a igreja, é sinal que ele estava onde? Do lado de fora, com cara de crente, com hinos de crente, até pregando a palavra direitinho, mas está dizendo que Jesus estava do lado de fora. Quem dera que se fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei. Que cada um de nós, e que a Igreja Metodista de São Mateus como um todo, nunca deixe Jesus do lado de fora. Que cada um de nós não seja morno, mas seja uma igreja viva, que vive na dependência e na direção do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Vamos ficar.